Sexto Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Sexto Encontro dos Tribunais de Contas, evento promovido pela Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, em parceria com o IRB, Instituto Rui Barbosa, Abracom, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, e Audicom, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Muito bem, vamos dar então início imediatamente aos nossos trabalhos. E nós convidamos para subir ao palco o presidente de mesa e moderador, ministro substituto Marcos Benquerer Costa, do Tribunal de Contas da União, que irá presidir o painel 1, a Comissão para o Aperfeiçoamento da Gestão Governamental. Passo a palavra imediatamente, então, ao nosso presidente de mesa e moderador. Bom dia a todos. Para dar sequência, eu gostaria de convidar o nosso palestrante, ministro Bruno Dantas, para subir e tomar seu assento, e a conselheira Mariana Willeman, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos sentar? Vamos tomar assento. Bom dia a todos, mais uma vez. Depois da abertura de ontem, com a palestra, foi até um talk show, ministro Bruno, do Noblar, muito interessante, muito light, ótima de assistir. E também com a brilhante, belíssima apresentação do Balé Bolshoi. Então, nós vamos dar início agora à parte técnica do nosso evento. Eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas do Estado e à Atricom por me permitir presidir essa primeira mesa, esse primeiro painel, de grande importância. E nós estamos iniciando aqui a parte técnica do evento. O evento Tribunais de Contas, o futuro dos Tribunais de Contas, inovação, integração, prevenção e eficiência. Esse é o tema geral do evento. E nada melhor do que o ministro Bruno Dantas e a conselheira Mariana, para fazer parte desse painel. O tema do painel é a Comissão para o Aperfeiçoamento da Gestão Governamental. E, referente à comissão, que foi nomeada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e quem presidiu ou coordenou a comissão, o ministro Bruno Dantas, e teve a participação da conselheira Mariana, também do professor Juarez Freitas, que está aqui presente, professor Juarez Freitas, mais ainda, você lembra? Sérgio Guerra e o Carlos Arisson Filho. Então, essa comissão apresentou um trabalho recentemente, entregou o trabalho aí. Eu estava escutando aqui, várias pessoas já chegaram para elogiar o trabalho da comissão. Nós estamos aqui. E os nossos palestrantes vão discorrer sobre isso. O nosso ministro Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, desde 2014, quando tomou posse, tinha 36 anos de idade, foi o ministro mais jovem a tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União. E está completando aí 4 anos. Já estou cheio de cabelo branco. 4 anos e pouco mais de 4 anos, e já deixou sua marca no Tribunal de Contas da União.
vários processos importantes, decisões importantes, tem a marca aí do ministro Bruno Dantas. A questão, estou lembrando aqui algumas, ministro, a questão da OAB, né? A prestação de contas da OAB, que Vossa Excelência relatou, histórica. Aquela questão de estender a responsabilidade às empresas holdings na Lava Jato, que são os verdadeiros, que lucraram com o desvio de recursos, também tem a marca de Vossa Excelência. Eu lembro da outra que Vossa Excelência propôs também, de muito sucesso, de trazer os delatores para colaborar com os processos no TCU. Então, vários outros. Eu vou citar aqui. O ministro Bruno Dantas realmente tem a marca da inovação. E, então, só formalmente, aqui, lendo o currículo do ministro, pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Visiting Research Scholar da Benjamin N. Cardoso School of Law de Nova York. Postdoctoral Scientific Guest no Max Planck Institute for Regulatory Procedural Law. Doutor e mestre em Direito, essa é de Luxemburgo, né? Doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, professor do mestrado em Direito da Fundação Getúlio Vargas e muitos outros, né? Muitos outros. Foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, uma experiência importante que ele tem trazido para dentro do Tribunal de Contas. Não vou tomar mais tempo, a gente tem que ouvir o ministro Bruno Dantas com a palavra. Muito bom dia a todos vocês. Queria abraçar carinhosamente o presidente da mesa, meu fraterno amigo, ministro substituto Marcos Benquerê Costa, também dar um abraço carinhoso na presidente e conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Mariana Montebello Willeman. Dizer que é uma alegria muito grande, meu querido Fábio, ter aceito esse convite, estar aqui, porque sou da casa, está aqui em Florianópolis, nesse 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Eu vejo aqui na plateia tantos amigos e me sinto ainda mais confortável do que já estaria apenas por estar num encontro de Tribunais de Contas. Vejo aqui Juarez, meu colega de comissão, vejo aqui o nosso embaixador, eu gosto de brincar com ele, dizendo que é o nosso mecenas do controle externo, que é o Luiz Cláudio da Fórum. Vejo tantos amigos e dizer que esse convite para falar numa abertura de dia como hoje foi para mim uma honra muito grande e por isso eu quero agradecer de coração à Tricom. Dizer que nós temos feito no Tribunal de Contas da União uma parceria muito produtiva com a Tricom, desde a época de Valdeci, que foi o primeiro presidente da Tricom com quem eu tive contato. Vejam que eu sou relativamente moderno no TCU, apesar de ter apenas 4 anos, já estou cheio de cabelos brancos, cheguei no TCU com 36 anos de idade, e aos 40 já estou com mais cabelo branco do que meu irmão, que já tinha quando eu cheguei ao TCU. Mas essa também, viu, Benquerê, é uma história que eu gostaria de contar aqui rapidamente. Quando fui convidado para ir para o TCU, para participar da eleição no Senado, que me conduziu ao TCU, eu perguntei a alguns amigos, eu sou amigo há mais de 10 anos, do ministro Walton Alencar Rodrigues, que é o nosso decano, e eu questionava ele como é que seria o ambiente de trabalho no TCU. Ele me dizia: Bruno, olha, vem para o TCU, porque aqui nós temos as prerrogativas do Superior Tribunal de Justiça, mas nós temos uma capacidade de trabalhar distante de pressão, distante de muito volume de trabalho. E naquele ano de 2014 que eu chego, nós já nos preparávamos para, em 2015, rejeitar as contas da Presidente da República. Então, evidentemente, eu caí no conto do vigário, né? Me enganaram quando eu fui, aceitei o convite para ir para o TCU. Mas, evidentemente, que estou muito feliz lá. O corpo, não só de ministros, mas também de ministros substitutos,
de membros do Ministério Público e de auditores. É um corpo qualificadíssimo, pessoas que têm uma vocação genuína para servir a causa pública, e isso tem me entusiasmado bastante. E vejam, o Bem Querer leu o meu currículo, eu forjei a minha trajetória inteira estudando Direito, e mais especificamente Direito Processual Civil. Eu descobri que tinha Direito Administrativo na faculdade, Mariana, apenas na hora lá de fazer a contabilização dos meus créditos para colar grau. Mas de lá para cá, de 2014 para cá, a única coisa que eu faço da minha vida é estudar Direito Administrativo, estudar como funciona a administração pública, a gestão pública e o controle, porque se tem um defeito que eu não tenho, é o defeito da preguiça. Eu sou disciplinado. Se o meu trabalho hoje é o de integrar o Tribunal de Contas da União e colaborar para o controle externo, podem saber que o controle externo terá o melhor de mim. E foi justamente por isso que aceitei o desafio proposto pelo presidente Rodrigo Maia de nós elaborarmos um conjunto de propostas que tirasse a administração pública desse cenário devastador de corrupção endêmica e sistêmica que foi revelado pela Lava Jato. Dizia o presidente Rodrigo Maia que nós precisávamos mudar a legislação para blindar não apenas a administração pública de maus agentes, mas, sobretudo, proteger aquele agente político que gostaria de fazer a coisa corretamente, mas muitas vezes é induzido ali por aliados, por companheiros de partido, a indicar e a nomear pessoas que não gostaria de fazê-lo. Então, dizia o presidente Rodrigo Maia, Bruno, a Lava Jato foi importantíssima, revelou um quadro que não poderia mais se sustentar, mas agora está na hora de nós darmos um passo adiante e propor uma mudança substancial no quadro normativo brasileiro, exatamente para reforçar os controles, para impedir que novas lava-jatos sejam necessárias. Então, foi com base nessa provocação e nessa concitação que eu rapidamente disparei alguns telefonemas, falei com alguns amigos e recrutei 4 dos melhores quadros do direito brasileiro e do estudo, da academia brasileira, com experiência tanto de gestão pública quanto de controle. Essa comissão, eu levei os 4 nomes para o presidente Rodrigo Maia, ele acatou imediatamente. Os 4 nomes foram a nossa presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Mariana, que tem uma trajetória acadêmica belíssima, uma carreira profissional ainda mais bonita e que certamente nos próximos 30 anos aí contribuirá muito para o controle da administração pública no Brasil. Mariana foi a primeira escolhida. Juarez Freitas, que está aqui no auditório, também foi escolhido sem favor algum. Juarez é, sem dúvida alguma, um dos administrativistas mais completos que nós temos no Brasil, porque conhece mais do que direito administrativo. Juarez tem sensibilidade para compreender a dinâmica da gestão pública. Juarez tem preocupações sociais importantes. Juarez se dedicou a estudar sobre os pilares de sustentabilidade e esse direito administrativo com interação na sustentabilidade que ele conduz com tanta maestria lá no Rio Grande do Sul, mas a partir do Rio Grande do Sul ecoa para todo o Brasil, sem dúvida alguma, é fonte de inspiração para todos nós. O professor Sérgio Guerra, que é o diretor da Escola de Direito da FGV do Rio, coordena também um mestrado espetacular em Direito da Regulação, e que bom que Sérgio não está aqui, eu posso falar bem dele, sem que pareça a missa de corpo presente, até porque, como sou professor da FGV do Rio, pareceria que eu estou puxando o saco para conseguir um aumento no próximo ano. Não se trata disso em absoluto. Sérgio Guerra, eu não tenho a menor dúvida em dizer, é um dos maiores especialistas brasileiros
em direito da regulação, em agências reguladoras, no papel que o Estado tem nessa transição do Estado burocrático para o Estado que busca a eficiência, no estabelecimento de controles a partir das agências reguladoras. E é exatamente essa contribuição que eu procuro dar lá nesse mestrado, falar de que maneira os tribunais de contas podem dialogar com as agências sem se sobreporem às escolhas administrativas que as agências adotam. E, por último, mas não menos importante, o professor Carlos Ari Sundfeld, da FGV de São Paulo, que também dispensa comentários, dispensa apresentações, representa uma linha de pensamento bastante liberal, que prega alguns princípios que eu concordo muitíssimo. Acho que o Estado precisa calibrar a força da sua atuação para que, ao fim e ao cabo, não acabe por inibir a força legítima que deve ter o Poder Executivo, o gestor público. Se fala muito hoje, meus amigos, em apagão das canetas, apagão decisório. Eu chamo isso, Luiz Cláudio, de infantilização da gestão pública, em que o gestor público age como aquela criança intimidada por um pai opressor, de simplesmente não conseguir tomar decisões sem que o pai, pelo menos, acene com a cabeça, dizendo que ele pode fazê-lo. Então, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com esse excesso de atuação do controle. E o Carlos Ari, sem dúvida alguma, é uma das vozes que mais defende essa moderação do controle. Então, vejam, senhores, nós tomamos o cuidado de criar uma comissão plural, uma comissão com as mais diversas formas de pensar, escolas diferentes, exatamente para que o trabalho final dessa comissão tivesse a legitimidade e retratasse a forma como a sociedade brasileira vê a gestão pública e vê o controle. E nos trabalhos que nós desenvolvemos, de uma maneira muito produtiva, porque o ambiente foi muito harmônico, nós conseguimos um resultado muito bom, exatamente por isso, porque apesar de algumas divergências como eu disse, doutrinárias, nós conseguimos convergir para algumas conclusões absolutamente necessárias. Primeiro, a de que a gestão pública brasileira, infelizmente, é uma gestão pesada, burocrática, que precisa ser suavizada, precisa ser modernizada e, principalmente, é preciso que ela disponha de elementos para uma maior transparência. E, por essa razão, um dos projetos que é carro-chefe do pacote que apresentamos ao presidente Rodrigo Maia é o de governança digital, Juarez, que você que foi o grande entusiasta na comissão, de que nós colocássemos o governo digital como um dos pilares de sustentação dos trabalhos dessa comissão, porque governo digital é eficiente, governo digital economiza tempo, limita a burocracia, permite a fiscalização, porque basta você acessar os dados à distância e você conhece todo o processo decisório, consegue fiscalizar com muito mais eficiência. E, claro, nós acabaremos, como acabaremos, eu tenho fé nisso, beneficiando a população, que é a destinatária última de todos os nossos esforços. Claro que nós enfrentamos algumas dificuldades, e eu vou centrar esses 8 minutos que me restam para falar de um ponto muitíssimo delicado que nós decidimos normatizar, pelo menos propor a normatização para a Câmara dos Deputados, que é a identificação de um ponto de equilíbrio para a viabilização dos acordos de leniência no Brasil. Todos nós sabemos que a Operação Lava Jato nos mostrou esse esquema de corrupção, mostrou também como o arcabouço normativo que dá ao Ministério Público e dá a outras instituições estatais o poder de negociar, e aqui está um outro pilar dos trabalhos da nossa comissão, o consensualismo, a possibilidade de se negociar soluções entre a administração pública e o particular. Mas esse sistema, esse microsistema anticorrupção, foi exatamente quem permitiu, através de delações premiadas, através de acordos de leniência,
que fossem aportados elementos que alavancariam as investigações e nos permitissem conhecer o tamanho do escândalo que nós hoje temos diante dos nossos olhos. E, claro, os acordos de leniência, por serem parte central nessa dinâmica, precisaram ser observados com muito cuidado. E uma das grandes preocupações que nós temos, e aqui estamos falando de um encontro de tribunais de contas, que tem a sua missão constitucional descrita nos artigos 70 e 71 da Constituição, todos nós sabemos quais são as nossas obrigações. E no escândalo de corrupção, certamente, um dos principais escopos das nossas instituições é reaver aos cofres públicos aquele valor que foi desviado. E eu manifestava uma preocupação muito grande, porque enxergava os primeiros acordos que eram celebrados pelo Ministério Público lá em Curitiba como acordos que absolutamente não cobririam os danos que foram causados aos cofres da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, da própria União. Vejam, senhores, só para dar um exemplo, a construtora Camargo Corrêa celebrou com o Ministério Público Federal um acordo de leniência no valor de R$700 milhões. Só em Angra 3, caso que eu sou o relator, a Camargo Corrêa pode ser condenada a R$2 bilhões em superfaturamentos. É evidente que o valor de R$700 milhões que o Ministério Público Federal negociou não cobre nem a multa que a lei orgânica do TCU impõe que nós apliquemos nesses casos em que há um dano aos cofres públicos. Então, como equacionar esse acordo de leniência que foi negociado e a partir dele foram obtidas provas para alavancar a investigação da Lava Jato, com o escopo que todos nós temos a obrigação? Vejam, senhores, não é faculdade, nós não temos uma opção por buscar ou não o dano. Não é capricho dos tribunais de contas buscar ou não o dano. Na realidade, nós temos uma imposição constitucional e legal. Se nós formos ver a lei anticorrupção, ela diz: os acordos de leniência serão celebrados sem prejuízo do ressarcimento integral do dano. Então, como nós poderíamos equilibrar a busca do dano, as ferramentas que a legislação dotou os tribunais de contas, dentre elas a aplicação de multas, a aplicação daquela multa até o dobro do valor do dano, 100% do valor do dano, e principalmente nos casos comprovados de fraude à licitação, a declaração de inidoneidade. Como nós poderíamos equilibrar todas essas ferramentas que o legislador, de propósito, deliberadamente nos deu, com o prestígio a esses acordos de leniência que, evidentemente, não suprem e não ressarcem por inteiro o dano que foi causado aos cofres públicos. Então, nós discutíamos, e Mariana, que tem uma experiência enorme nessa matéria, desde a sua atuação como membro do Ministério Público de Contas, eu também, um pouco com a experiência que colhi no TCU, mas com a participação de Juarez, de Sérgio Guerra, de Carlos Ari, nós falávamos o seguinte, para sintetizar o ponto. A declaração de inidoneidade, que é a sanção máxima que nós podemos aplicar a uma pessoa jurídica, no caso de pessoas naturais, a inabilitação para ocupar cargo público, ela, no caso de pessoas jurídicas, equivale a uma pena de morte, porque em determinados setores empresariais, determinados segmentos empresariais, a empresa vive de contratar com o poder público mesmo, não tem outro tipo de serviço para ela prestar. Quem constrói rodovia vai construir para quem? Quem constrói ponte vai construir para quem, se não para o Estado? Então, nós sabíamos que a declaração de inidoneidade, de fato, é uma sanção gravíssima. E, em certa medida, essa sanção pode inviabilizar até mesmo a atividade econômica da empresa, que abriria chance dela pagar e, através desse pagamento, reduzir, pelo menos em parte, o dano que foi causado. Então, nós discutíamos
é como criar uma sanção intermediária entre a multa, que é algo muito brando, alguém que roubou bilhões de reais dos cofres da Petrobras, não pode, evidentemente, se ver livre porque pagou uma multa de 700 milhões de reais. Alguém que roubou, vejam, senhores, o ministro Benjamin foi o relator na semana passada de 2 conjuntos de contratos de Abreu e Lima. Só em Abreu e Lima, o TCU condenou a OAS a uma multa de R$1 bilhão e o consórcio composto por OAS e Odebrecht a superfaturamentos, e aqui já não estou falando mais de multas, estou falando de dano no valor de R$2 bilhões. Como é que nós poderíamos dizer que aquele acordo de leniência que foi celebrado com talento, com capacidade técnica, com boas intenções pelo Ministério Público, em que a Odebrecht pagou R$3 bilhões, daria quitação do dano? Não tem como isso passar pela cabeça de nenhum de nós que conhecemos a legislação. Então, nós dizíamos que, se por um lado não se pode declarar a inidoneidade de uma empresa que está colaborando, de outro também não é razoável passar a mão na cabeça dela e dizer: tudo bem, minha filha, segue em frente, porque está tudo bem. Você acertou as contas só com esse acordo de leniência. Não. Nós precisamos, primeiro, cobrar os danos, e nós temos ferramentas para buscar o ressarcimento do dano, inclusive mediante desconsideração da personalidade jurídica e invadindo o patrimônio daqueles acionistas controladores que deram aso à formação e à criação desse esquema de corrupção. Mas, sobretudo, e aí sim precisaríamos de uma lei, e foi esse um dos pontos que nós colocamos no pacote que apresentamos para a Câmara dos Deputados, a criação de uma sanção intermediária entre a multa e a inidoneidade, que é a alienação do controle acionário. Por quê? Porque quando um grande escândalo de corrupção que envolve os acionistas controladores é identificado, é claro que nós podemos sim preservar a empresa, preservar a sua função social, preservar os empregos daqueles trabalhadores, algumas empresas que têm 100 mil, 150 mil empregados, a arrecadação tributária que essas empresas geram, o acervo técnico que essas empresas ao longo de décadas conseguiu angariar. Nós podemos sim prestigiar tudo isso que está relacionado à função social da empresa, mas sem anistiar aqueles controladores que deram causa a esse esquema de corrupção. Portanto, nós colocamos como uma das propostas uma modificação na lei anticorrupção para que, com a anuência da pessoa jurídica, ou a seu requerimento ou com a sua anuência, os órgãos de controle que hoje podem declarar a inidoneidade dessa empresa substituam a declaração de inidoneidade por uma determinação de alienação do controle num prazo razoável, jamais superior a 2 anos. Nós imaginamos que, fazendo isso, nós podemos criar uma porta de saída para os acordos de leniência, que não seja algo tão vantajoso assim para as empresas, como seria uma multa, mas também que não seja algo deletério, que seja algo que definitivamente extirparia aquela empresa da sua vida empresarial, que seria a declaração de inidoneidade. Senhores, eu falaria aqui o resto da manhã, falaria à tarde também. Esse é um tema pelo qual eu tenho muito apreço. Temos muitas outras propostas, mas no jogral que combinei com a presidente Mariana, caberá a ela falar das outros 4 eixos dos trabalhos da nossa comissão. Eu reservei para mim falar para os senhores desse tema em particular, porque eu considero que os tribunais de contas estaduais precisam, e onde há também tribunais de contas de município, precisam estar atentos a essa nova realidade. Os acordos de leniência da Lava Jato logo, logo se espraiarão para todos os estados. E é preciso que os senhores estejam atentos a isso, porque nós precisamos manejar de maneira inteligente esse arcabouço que está à nossa disposição, para que não sejamos acusados lá na frente de omissão ou então de sabotar
os acordos que foram firmados pelo Ministério Público. Agradeço mais uma vez. Fábio, parabéns pelo evento. Tribunal de Contas de Santa Catarina, presidente, também saúdo Vossa Excelência pela recepção que todos nós recebemos e que certamente promoverá aí, ao longo de hoje e de amanhã, mais um encontro histórico para os Tribunais de Contas. Muito obrigado a todos vocês, estarei à disposição. Gostaria de cumprimentar o ministro Bruno Dantas por sua apresentação. Realmente demonstra que a escolha do ministro Bruno para abrir a parte técnica do evento foi bastante acertada. Ele, com o seu entusiasmo, com a sua competência, realmente abrilhanta o nosso evento. Muito obrigado, ministro. E vamos passar a palavra à conselheira Mariana Montebello Williman, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC-Rio, com tese sobre o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil e sua vocação para a tutela da accountability democrática. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional, também pela PUC do Rio. Foi procuradora do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de 2006 a 2015. Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro nas disciplinas Direito Administrativo e Jurisdição Constitucional. Professora dos cursos de pós-graduação do Instituto de Direito da PUC-Rio e da Fundação Getúlio Vargas. Foi procuradora do Estado do Rio de Janeiro de 2000 a 2006 e autora do livro Accountability Democrática e o Desenho Institucional dos Tribunais de Contas no Brasil, editada pela Fórum, do doutor Luiz Cláudio. A conselheira presidente Mariana tem o DNA dos Tribunais de Contas, e ela assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há pouco mais de 2 anos, numa crise, numa época de crise, e desde lá vem conduzindo o Tribunal de Contas do Estado com muita competência. Então, eu passo a palavra à conselheira presidente Mariana Williman. Fique à vontade. Ali embaixo também? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar, agradecer as palavras do ministro Benquerer e também agradecer a oportunidade que me está sendo dada pela Atricom de participar dessa abertura em companhia do meu presidente, ministro Bruno Dantas, e também com a presença do nosso querido professor Juarez Freitas, companheiro de comissão. Queria compartilhar com todos que foi uma enorme satisfação e uma experiência extremamente enriquecedora integrar essa comissão, um aprendizado, um verdadeiro aprendizado. E eu pude ter contato com pessoas em relação às quais sempre nutri grande admiração acadêmica, admiração doutrinária, e compartilhando de uma convivência mais acentuada com os professores Juarez Freitas, com o ministro Bruno Dantas, com também nosso querido professor Sérgio Guerra e professor Carlos Ari, pude verificar que ali efetivamente tive a companhia de pessoas extremamente generosas no compartilhar do conhecimento.
Então, eu tenho apenas a agradecer ao presidente Rodrigo Maia pela oportunidade que me foi concedida de participar desse grande aprendizado. E, efetivamente, me sinto extremamente feliz e vislumbro como uma grande satisfação compartilhada por todos nós com o trabalho que foi produzido pela comissão, com o resultado produzido pela comissão, que me parece pode contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. Eu gostaria de cumprimentar e saudar a todos os membros, servidores, procuradores do Ministério Público de Contas, na pessoa daquele que é a minha, e quebrando totalmente o protocolo, aquele que é a grande referência que eu tenho na minha vida pessoal e profissional, que é o meu pai, conselheiro Thierry Monticello. Tenho aqui a oportunidade de fazer um testemunho a todos. O meu pai, ele costuma brincar que é difícil explicar no nosso meio profissional o fato de que hoje em dia temos no estado do Rio 2 tribunais de contas sendo presididos, eu na presidência, eu em exercício da presidência, ministro Bem-Querer, e o meu pai como presidente do Tribunal de Contas do município, e que isso não pareça ser um caso de nepotismo. O meu currículo demonstra que, na realidade, eu entrei no sistema Tribunal de Contas por intermédio de um concurso público, fui aprovada no concurso público para o MP, e aí, por questões circunstanciais, assumi o cargo de conselheira em 2015, na vaga reservada ao MP de Contas. Mas, realmente, foi um aprendizado e uma vivência na minha casa que fez com que o meu pai sempre fosse uma fonte de inspiração para que eu admirasse e cultivasse um grande apreço para o sistema de controle externo da administração pública. Então, de fato, é a sua integridade, a sua retidão na condução do seu trabalho que fez com que eu, num primeiro momento, me aproximasse dessa temática, inicialmente ainda estudante de Direito, e começasse a sempre buscar entender melhor essa sistemática no momento em que os tribunais de contas, isso lá na década de 90, ainda eram grandes desconhecidos, né? Nas faculdades, a gente não estuda com profundidade essa temática. E eu sempre me interessei por esse assunto, considerando a experiência e a vivência que eu tinha dentro de casa como uma pessoa extremamente dedicada a essa matéria. Então, aqui faço essa referência muito especial ao meu pai e saúdo a todos os aqui presentes nessa figura muito querida e que eu acredito que seja um exemplo para todos nós aqui desse sistema. Enfim. Peço desculpas aqui pela minha emoção, mas precisava fazer isso. Bom, como eu havia combinado com nosso presidente, ministro Bruno Dantas, coube a mim fazer, aqui no tempo que me foi proposto, uma apresentação de uma forma muito sintética dos principais pontos por nós trabalhados na comissão. E uma primeira definição que nos ficou muito clara logo nas duas primeiras reuniões foi a necessidade de fazermos escolhas, né? E fazer escolhas significa também renunciar a alguns pontos. Considerando o escopo do trabalho da comissão, considerando o tempo que nos havia sido disponibilizado para a apresentação do relatório, precisamos selecionar temas que pudessem ser objeto de propostas de aperfeiçoamento. E, nesse primeiro momento, então, identificamos os nossos 5 grandes eixos temáticos. Eu não vou conseguir dar conta de todos os slides que eu preparei, mas eu deixo o material à disposição dos senhores. Nesse material há uma grande síntese daquilo que foi trabalhado pela comissão. Eu aqui, ao longo da minha exposição, vou apenas sinalizar e sublinhar aqueles pontos que nos parecem os mais relevantes. Então, foram definidos inicialmente 5 grandes eixos temáticos a serem aprofundados pela comissão, com propostas objetivas ao final do relatório. Esses 5 grandes eixos temáticos envolveram, portanto, o combate sistêmico
às ilicitudes administrativas, a necessidade de serem pensados incentivos para a melhoria da performance dos agentes públicos, o aperfeiçoamento das motivações nas escolhas administrativas, a preferência à solução consensual de conflitos na administração pública e, como o próprio ministro Bruno Dantas já havia sinalizado, a necessidade de ser apresentada uma proposta que envolvesse a governança digital, que envolvesse a administração digital. Ao final do nosso relatório, nós elaboramos uma minuta de um projeto de lei, um anteprojeto, que contempla a prestação de serviços públicos digitais na administração. Então, esses foram os 5 grandes eixos temáticos por nós, desenvolvidos e aprofundados, intensamente debatidos ao longo dos nossos trabalhos. Também aproveitamos a instituição da comissão e o fato de que tramita no Congresso Nacional, e mais especificamente na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que se pretende, né, que seja a lei quadro das agências reguladoras no Brasil, é o projeto de lei 6621 de 2016, nós também aproveitamos até porque tínhamos na comissão especialistas na área de regulação, aproveitamos também para apresentar propostas de aprimoramento para o próprio projeto de lei em tramitação. E aí com uma preocupação muito voltada para o recrutamento dos dirigentes dessas autarquias especiais das agências reguladoras. E a ideia que foi, por nós, conversada e consensualmente abraçada, diz respeito à necessidade ou à ideia de se fortalecer e reforçar a análise realizada dos candidatos à ocupação de um cargo de dirigente de uma agência reguladora por intermédio da instituição de uma comissão técnica no Senado que possa aferir efetivamente a expertise e a vocação do candidato a dirigente de uma agência reguladora para atuação naquele segmento que venha a ser objeto de regulação. Então, a proposta que a comissão apresenta à Câmara dos Deputados é no sentido de se estabelecer um processo de seleção no âmbito da própria sabatina que é realizada no Senado Federal, isso em âmbito federal, composta pela realização de uma comissão técnica com 5 especialistas no campo de atividade da agência reguladora, com reputação ilibada, formação acadêmica e atuação reconhecida pela comunidade acadêmica profissional. Ou seja, a ideia é que a sabatina realizada no âmbito do Senado Federal seja uma sabatina eminentemente técnica, realizada por uma comissão técnica, inclusive com a exigência de que o candidato à ocupação de um cargo de dirigente venha a apresentar um plano de gestão para a área em que ele pretende atuar. Seria uma espécie, portanto, de banca acadêmica, técnica, que pudesse avaliar a vocação daquele candidato a dirigente de uma agência reguladora para atuação na área. Então, essa foi uma proposta importante que a gente apresentou para o projeto de lei que está em tramitação e que visa ser a lei quadro das agências reguladoras no Brasil. Além disso, ainda na linha do combate sistêmico às ilicitudes administrativas e os vícios administrativos, um ponto bastante enfatizado pela comissão diz respeito à expansão do caráter cogente dos programas de integridade. Programas de integridade compreendidos como instrumentos efetivos de universalização de boas práticas. Então, a comissão ela entende que esse caráter cogente dos programas de integridade deve ser fortemente expandido como uma forma de aprimorar e de fortalecer o combate às ilicitudes administrativas. Eu, em seguida, aqui no slide, trago as nossas fontes de inspiração, uma lei francesa, a Loi 1691 de 2016, que traz no seu artigo 17 essa cogência dos programas de integridade, também a lei mexicana
de 2016. No estado do Rio de Janeiro, destacando uma fonte de inspiração nacional, no estado do Rio de Janeiro, a comissão também se debruçou sobre a Lei 7753, que também torna o programa de integridade obrigatório para as contratações públicas, como um pressuposto para as contratações públicas. Então, essa foi também um viés importante trabalhado pela comissão em relação ao combate aos vícios na administração pública. Em relação à lei anticorrupção, o ponto em especial trabalhado por nós dizia respeito exatamente à preocupação com a necessidade de serem pensadas fórmulas alternativas ou medidas substitutivas à imposição de uma sanção de idoneidade e, como bem já foi exposto pelo ministro Bruno Dantas, pensou-se utilizando, na verdade, como fonte de inspiração a lei que institui, que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nós trouxemos para o campo da anticorrupção a possibilidade de aplicação de uma sanção de alienação do controle acionário. Ou por requerimento, como o ministro Bruno Dantas bem salientou, por requerimento da parte interessada ou com anuência da parte interessada. Quanto à motivação das decisões administrativas, a proposta da comissão se preocupa em reforçar o espectro de sindicabilidade das escolhas administrativas. E, nesse ponto, nós entendemos importante aperfeiçoar a dicção de alguns dispositivos da 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal, mas que acabou inspirando, toda a produção legislativa dos Estados-membros e também dos municípios em relação a esse tema. E aqui a ideia seria exigir como motivação não apenas invocações de maneira genérica ou não baseada em evidências por parte dos gestores. Então, o que a comissão propõe é que a motivação da tomada da decisão de consideráveis efeitos sistêmicos seja acompanhada sempre de avaliação ex ante de impactos econômicos, sociais e ambientais, além da demonstração precisa de benefícios líquidos, considerados custos e benefícios diretos e indiretos, ou seja, sindicabilidade das decisões administrativas com base em evidências e não com base em alegações vagas, em alegações genéricas trazidas pelo gestor público. Então, uma preocupação bastante grande com a motivação e uma motivação reforçada quando das escolhas administrativas. Preferência à solução consensual de conflitos, como a categoria utilizada pelo professor Juarez Freitas, negociação proba na administração pública. Essa foi também um ponto muito debatido por nós na comissão, de serem estimulados e trazidos para a normatividade, trazidos para o plano normativo, mecanismos que possam fomentar a solução consensual de conflitos na administração pública. Então, aqui apenas para ilustrar, algumas ferramentas pensadas pela comissão. Prioridade à solução consensual administrativa de conflitos, sempre incentivo bastante grande à celebração de termos de ajuste de conduta, a possibilidade de medidas substitutivas em relação a processos administrativos disciplinares ou não, nos casos de infrações disciplinares de menor potencial ofensivo, também a preferência à solução consensual, estímulo a que haja normatização dos chamados termos de ajustamento de gestão. Esse é um ponto bastante enfatizado pela comissão, inclusive com a proposta de que na Lei 9784 seja constituído ou seja criado um capítulo dedicado ao tratamento legislativo dos termos de ajustamento de gestão, de termos que possam
traduzir essa concepção de soluções consensuais buscadas na administração pública. Todo esse capítulo dedicado à solução consensual vai muito ao encontro e está muito alinhado com a perspectiva moderna do direito administrativo, um direito administrativo que não se baseia na premissa ou na concepção da imperatividade e da unilateralidade do Estado da administração, mas sim que traz o cidadão administrado para a relação administrativa como um ator que não simplesmente se submete à administração, mas que tem que dialogar com a administração. E eu sempre gosto muito de ir no ponto que diz respeito especificamente à solução consensual dos conflitos, e aí transpondo isso para o ambiente dos órgãos de controle, eu gosto muito de utilizar a ideia ou de difundir a ideia de que os órgãos de controle eles não devem ser, e essa é a minha percepção especificamente, os órgãos de controle não devem ser vistos como adversários da gestão pública. Os órgãos de controle eles são colaboradores e esse deve ser com essa mente que nós devemos trabalhar, pelo menos em um primeiro momento. Claro que, eventualmente, medidas de cunho repressivo punitivo serão necessárias, né? Mas um primeiro momento e atividade que, isso especificamente, a meu ver, deve ser priorizada pelos órgãos de controle é a não adversarial, e sim uma visão e um comportamento predominantemente dialógico e aberto com a gestão administrativa, com a gestão pública. Assim, a meu ver, quando a gente vai e quando se faz necessária a atuação repressiva punitiva, é porque, na verdade, o nosso atuar prioritário de prevenção ele não deu certo. E a prevenção deve ser feita de maneira dialogada e não de maneira impositiva. Então, nesse contexto, todos os mecanismos de solução consensual de conflito vão muito ao encontro dessa lógica. E uma lógica que, falando agora já especificamente num ambiente voltado para a atuação do controle externo da administração financeira estatal, uma lógica que deve ser cada vez mais introjetada e incorporada por nós, membros do sistema Tribunal de Contas. Me parece importante que, no que diz respeito à nossa atuação, essa virada de concepção seja realizada de forma consistente, que afastemos a visão e a percepção de órgãos de controle que se colocam numa posição impositiva em relação à administração pública, distante da administração pública, e que atua tão somente para reprimir e para punir eventuais desvios. Quando isso acontece é porque a nossa função prioritária não deu certo, ela falhou. Então, é importante que nós trabalhemos de uma maneira bastante consciente com a incorporação dessa lógica consensual também no nosso ambiente específico de controle externo. Já caminhando para o final, um eixo extremamente importante, significativo do nosso projeto, das nossas propostas, está relacionado ao fortalecimento das instâncias de controle interno. Então, a gente teve uma preocupação muito intensa com o artigo 74 da Constituição da República. Um dos dispositivos que, a nosso ver, um dos dispositivos constitucionais que, a nosso ver, ainda não foi objeto de atenção e dedicação que se fazem necessários para a efetivação de um controle concertado e integrado. Então, a comissão se preocupou em sublinhar a imprescindibilidade de sistemas de controle interno fortalecidos, dotados de independência e dotados de autonomia técnica. Então, no que diz respeito especificamente ao controle interno, a nossa proposta, na verdade, nós elaboramos também uma minuta de um projeto de lei que possa servir
para eventuais trabalhos a serem realizados no âmbito do Poder Legislativo, e objeto de uma reflexão mais aprofundada no âmbito do Poder Legislativo, um projeto de lei tendente ao estabelecimento de normas gerais sobre sistema de controle interno no Brasil. Então, seria uma lei quadro do controle interno no Brasil, com estabelecimento de uma normatização geral, com delineamentos mínimos a serem observados em toda a esfera nacional, disciplinando, basicamente, a norma do artigo 74 da Constituição da República. Estabelecimento à exigência de uma estruturação de carreira de controle interno, inclusive com a especificação de um mandato de 2 anos. A proposta da comissão é no sentido de que o dirigente do controle interno, ele seja, a investidura no cargo se dê para o exercício de um mandato esse que vai exatamente propiciar o afastamento em relação a maiorias episódicas e a maiorias eventuais do Poder Executivo. Então, a preocupação muito intensa com o fortalecimento, a afirmação do controle interno como uma instância imprescindível para a rede de controle da administração pública. E, por fim, senhores, a administração digital. A comissão, ela apresenta também no seu relatório final uma minuta de um projeto de lei. O professor Juarez Freitas compartilhava conosco no nosso grupo de WhatsApp várias informações a respeito dos avanços que têm sido realizados quanto à utilização de novas tecnologias para a administração pública, em especial as experiências da Estônia, né, que nos foi compartilhada muito fortemente por intermédio de vários links, e são assuntos realmente muito interessantes. Aqueles que puderem se debruçar sobre esse tema, as informações são extremamente ricas e interessantes. Então, elaboramos uma minuta de um projeto de lei que institui a política ou a prestação de serviços públicos digital. E aí, em relação à administração pública digital, o aspecto que me parece fundamental a ser aqui realçado, e é o que eu gostaria de realçar sobre esse eixo especificamente, está relacionado à utilização de dados abertos, né? Essa foi um ponto especialmente objeto de dedicação por parte da comissão, a determinação para que sejam utilizados dados abertos, porque atualmente, no momento em que nós estamos vivendo, o que nos parece é que o acesso à informação, que seja disponibilizado de maneira amigável, de maneira intuitiva, isso já está lá na Lei de Acesso à Informação. Essa já é uma ideia que vem sendo disseminada atualmente sem grandes resistências. Mas nós queremos um pouco mais do que isso, né? A comissão entende que é necessário não só que a informação esteja acessível a todos, mas que ela esteja acessível a todos de uma maneira que ela possa ser objeto de cruzamento, que ela possa ser objeto de manipulação por parte daquele que é interessado em ter acesso e a utilizar e a trabalhar a informação. E, para isso, a disponibilização da informação por intermédio de dados abertos é fundamental, porque é exatamente isso que vai permitir que a parte interessada possa realizar a sua interpretação e possa fazer os cruzamentos importantes para realizar, aí sim, né, o controle da administração pública com base também nessas ferramentas. Então, a determinação para que os dados eles sejam disponibilizados em fontes abertas, essa foi uma preocupação grande da comissão, fora a utilização de blockchain, fora a utilização dessas novas tecnologias que estão à disposição hoje em dia de todos nós e que podem ser utilizados como ferramentas também de aprimoramento da administração pública. Senhores, como mencionei no início, a minha ideia aqui foi, de uma maneira muito resumida, passar em revista os principais pontos trabalhados pela comissão. Foram vários os pontos trabalhados pela comissão. Aqui eu fiz uma seleção minha daquilo que me pareceu mais relevante, daquilo que foi objeto de discussões
mais atentas realizadas por nós, membros da comissão. Mas os slides eles estão à disposição dos senhores, o relatório também está à disposição dos senhores para os comentários, para as impressões e para a troca de impressões que os senhores puderem nos trazer, que serão muitíssimo bem-vindas. Críticas, aprimoramentos, novas ideias e sugestões serão muitíssimo bem-vindas, porque a ideia da comissão foi apenas dar um primeiro passo em relação a esses grandes temas, abrindo-se a possibilidade para que isso seja ainda aprofundado num debate maduro que possa acontecer oportunamente. Coloco-me à disposição, então, de todos, agradeço muito o tempo que me foi dispensado. Queria fazer uma referência muito especial ao nosso presidente, Fábio Túlio, agradecer a oportunidade, a confiança, para que eu pudesse aqui estar falando nessa manhã para todos os senhores. Também dar um abraço muito afetuoso ao nosso eterno presidente, Valdecir Pascoal. E, enfim, desejar a todos um excelente evento, dizer a todos que foi um enorme prazer poder estar aqui com os senhores nessa manhã. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a conselheira presidente, Mariana Williman, por sua brilhante, emocionante e didática apresentação. Mostra muito bem o acerto que foi a sua escolha para participar da comissão e também eu cumprimento a comissão pela escolha da conselheira Mariana para participar dessa abertura. Foi um acerto. Trouxe aqui, abrilhantando bastante o nosso primeiro painel. Parabéns à comissão. Né, Tias? Como dizia o antigo programa de televisão, eu queria ter uma filha assim. Eu quero cumprimentar o ministro Bruno Dantas e toda a comissão pelo resultado do trabalho que apresentaram. Realmente é um trabalho muito importante. E só 2 comentários que me chamaram bastante atenção, ministro Bruno, com a questão da proposta do governo 100% digital, né, que todos os estudos internacionais e nacionais sobre combate à corrupção apontam que as duas maiores armas contra a corrupção são eficiência e transparência. E o governo 100% digital ataca as duas, de uma medida só, ataca as duas principais fontes de corrupção. Então, é uma medida extremamente importante. Países, por exemplo, como a Coreia do Sul, 100% dos serviços públicos você já consegue pela internet. Não precisa se dirigir a nenhuma repartição pública para ter acesso a nenhum serviço público. Isso aí é excelente e evita muito essa questão de propina. E outra também, a questão do recrutamento de dirigentes das agências reguladoras, também que é uma medida excelente. Eu até comentei aqui, passando aqui com o ministro Bruno Dantas, que poderia ser estendida para o recrutamento dos ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Acho que é uma medida traria uma qualificação, uma qualidade nesse recrutamento. Então, eu gostaria agora de para finalizar, cumprimentar todos os presentes que estão aqui assistindo, que foram chegando ao longo da apresentação. E também nós estamos lançando hoje, ministro Bruno, um livro da Audicom, também da editora Fórum, claro, e é sobre o processo de controle externo, que foi produzido no âmbito da Audicom. E eu passo aqui para você e para... E também esse livro, esse aqui, Comer, Beber e Viver, em Santa Catarina. Só porque eu estou indo embora. Eu também tenho direito. Muito obrigado. Então, para encerrar, eu gostaria que todos encerrassem com uma grande salva de palmas aos 2 palestrantes.
Muito obrigada ao nosso presidente de mesa, moderador, ministro substituto Marcos Benquerer Costa. Obrigada também ao ministro Bruno Dantas e à conselheira Mariana Montebello Willeman. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.